Olá, audiência Flash Score, tudo bem? Eu sou Eduardo Gerac e vamos aqui então falar já sobre um grande clássico, né, que teremos no Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo. É um jogo que interessa muito mais, ou melhor dizendo, só interessa ao Botafogo, porque o Botafogo nessa última rodada do Campeonato Carioca está na quinta colocação, então ele precisa da vitória para ver se consegue ficar ali entre os quatro primeiros e aí sim ir para as semifinais da competição. Se não, assim como no ano passado, ele vai ter que disputar a Taça Rio, né, que é aquele campeonato que existe entre o quinto e o oitavo colocado da classificação geral do Campeonato Carioca. E o Botafogo, que nessa última semana conseguiu se reencontrar com o bom futebol, conseguiu se reencontrar com uma goleada, né? Ganhou de 6-0 na Libertadores e agora vai participar da próxima fase da Libertadores contra o Red Bull Bragantino. O Botafogo chega aí com um ânimo renovado para essa partida. Bom, e os números, né, das duas equipes, tanto do Fluminense quanto do Botafogo, neste campeonato carioca, são muito parelhos, tirando, obviamente, a diferença de pontos entre eles, né? Afinal de contas, o Fluminense já está classificado para a próxima fase da competição, as semifinais da competição, enquanto o Botafogo vai precisar ainda desses pontos contra o Fluminense para conseguir passar para as quartas. E ainda precisa torcer por tropeço do Vasco, principalmente, né? Portanto, essa última rodada vai ser eletrizante, tanto para a torcida do Alvinegro quanto para a torcida do Vasco, né? A gente vê aqui em termos de pontos, o Fluminense tem 21 contra 17. Agora, em termos de gols marcados, os dois ataques produziram a mesma coisa até aqui. São 15 gols marcados para os dois lados. Agora, em termos de gols sofridos, a defesa do Botafogo foi um pouquinho pior que a do Fluminense até aqui. O Fogão tomou 9 gols na competição contra 7 do Fluminense, né? E o Botafogo, que, como a gente vai ver aí daqui a pouco os números do Gatito, tem essa questão do seu sistema defensivo e do gol. Será que o Gatito vai ser aquele nome importante no Botafogo neste campeonato carioca? Nesse início de temporada, a torcida do Botafogo tem. Até que ponto que o Gatito Fernandes vai ser realmente o titular da posição, o titular do gol. Ele que já foi titular durante muito tempo, né? Mas depois, o ano passado, com a chegada do PR, né? Ele que jogou demais, principalmente o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Hoje ele já está lá no futebol francês. Com a chegada do PR, o Gatito foi para o banco. Neste ano, o Botafogo estava apostando muito no John, né? Aquele goleiro que surgiu no Santos e depois chegou no Botafogo esse ano. Mas o John se machucou logo no começo. Então a grande dúvida que fica é se o Gatito Fernandes, em jogos grandes, como esse jogo de daqui a pouquinho contra o Fluminense, ele vai voltar à velha forma. Ele que já jogou 8 vezes nesse campeonato carioca, tomou 9 gols, e aí em termos de vitórias e derrotas está mais ou menos equilibrado, né? 3 vitórias e 3 derrotas, além de 2 empates. Então vamos ver qual que vai ser a performance, né, do Gatito Fernandes aí à frente do gol do Botafogo. E do lado do Flu, bom, o Flu chega meio que de ressaca, né? Foi campeão da Recopa Sul-Americana no meio de semana, despachou o fantasma da LDU, né? Venceu por 2-0, tinha perdido lá na altitude por 1-0. Então, assim, primeiro é uma incógnita, né, para a gente saber quem que vai jogar ou quem não vai jogar nesse time do Fluminense depois da final que foi realizada na quinta-feira à noite. Então, assim, uma coisa importante é a gente entender que esse time do Diniz, isso ele já deixou claro mais de uma vez, o time do Fernando Diniz, ele privilegia o talento, né? O jogador de bom nível técnico é sempre aquele que tem prioridade na equipe do Diniz, independente muito da idade. E aí que surge um ponto de interrogação interessante, né? Até que ponto, por exemplo, o Renato Augusto vai se colocar cada vez mais nesse time do Fluminense. A gente vê que ele já jogou 5 vezes, né, neste campeonato carioca, né? Esses números são apenas do campeonato carioca, só que ele jogou pouco em termos de minutagem, né? São 313 minutos. Na final da Recopa, por exemplo, ele entrou no jogo na metade do segundo tempo. E mesmo assim, fez o que fez. Jogou muito bem o Renato Augusto, né? No
no quarto final da partida, vamos dizer assim, inclusive sofreu o pênalti aos 45 do segundo tempo, que o Arias converteu no segundo gol do Fluminense. Então, vamos ficar de olho aí no Renato Augusto, né? Com essa necessidade de hoje o Diniz mudar essa equipe do Fluminense, porque eu imagino que alguns jogadores serão poupados, talvez o Renato Augusto seja essa peça, esse fator surpresa para o Fluminense diante da equipe do Botafogo. Mas eu repito, né? O jogo, em termos de resultado mesmo, em termos de vitória, interessa muito mais ao Botafogo do que ao Fluminense. O Fluminense já está garantido, estará na semifinal do Campeonato Carioca de 2024. Bom, então é isso, né? Esse é o pré-jogo, as expectativas, né, diante da partida, né, a prévia da partida aqui, para quem ficar de olho, quem não ficar de olho, os números mostram um certo equilíbrio, mas vamos ver quem vai ter mais ânimo para jogar essa partida, né? Obviamente que o Flu vem dessa vitória importantíssima, né? Vem desse título da Recopa, mas o Campeonato Carioca já está com a vida ganha, vamos dizer assim. Agora o Botafogo precisa correr atrás dos 3 pontos e vem esse Botafogo renovado, né? Depois da classificação sem sustos no meio de semana na Libertadores. Um grande abraço, até a próxima.